Você já se perguntou se qualquer pessoa normal poderia começar a receber mensagens do além? Pois é, muitas pessoas acreditam que a psicografia é um dom a poucos eleitos, mas na verdade, quando nós estudamos o espiritismo e a observação científica, nós entendemos que é uma das capacidades mais fáceis de serem treinadas, desenvolvidas, onde qualquer pessoa consegue trazer informações, sejam essas informações vindas do plano espiritual, da própria consciência, do seu eu, do seu interior, do subconsciente ou até mesmo de pensamentos emitidos pela grande multidão. Também pelos espíritos desencarnados que trazem as suas informações. A grande questão é como eu, que nunca tenha feito nada parecido, posso me colocar a desenvolver essas capacidades. Eu vou te mostrar um pouquinho como isso pode acontecer, principalmente se nós podemos ou não podemos exercitar essa capacidade tão conhecida e tão importante entre as comunicações dos planos físico e espiritual. Meu nome é Rodrigo Xavier, seja bem-vindo a esse canal onde nós falamos sobre espiritualidade, espiritismo, mediunidade, desenvolvimento das nossas capacidades. Inclusive estamos com um curso gratuito e aberto aqui no YouTube, onde nós semanalmente trazemos um conteúdo específico sobre o desenvolvimento do ser, para que você se compreenda, para que você consiga entender quais são as suas habilidades, inclusive com alguns exercícios práticos para que você consiga se perceber e entender quais são as suas ferramentas e as suas possibilidades dentro desse universo físico e espiritual. E para você iniciar, caso você queira, vou te trazer agora alguns passos que são importantes, porém simples, para que você consiga iniciar da melhor forma possível. Então vamos lá, 5 dicas que vão ajudar nesse processo de aprendizado para que a gente tente evitar os erros comuns de quem está iniciando por conta de tensão, por conta de não saber exatamente como fazer. Então a gente começa aqui na dica 1 com a postura física e correta. Então sente-se confortavelmente diante da mesa. Por quê? Porque se eu não estiver confortável, eu vou ficar sentindo dor nas costas, sentindo dor nas pernas, e toda essa percepção que eu tenho do corpo físico vai atrapalhar de alguma forma porque está influenciando na minha mente. Então, se eu estou ali para captar informação, eu preciso ter o mínimo de problemas fora, né, dessa percepção. Então, melhor num ambiente onde tem silêncio, onde as pessoas que convivem com você já estão dormindo ou não estão em casa, porque esse ambiente propicia essa tranquilidade e esse relaxamento. O apoio do cotovelo, né, para reduzir a tensão muscular, porque eu não quero ficar tensionando com força com o braço como se eu estivesse fazendo algum tipo de força. Pelo contrário, tem que ser relaxado, solto, a mão leve, eu não tenho que apertar o lápis ou a caneta, né? Precisa ser algo solto, ó. Deixe a mão solta, né, sem controlar cada movimento. Eu não quero controlar, eu vou deixar solto como uma ferramenta, como se alguém fosse usar e não sou eu. Então, menos força, mais liberdade de movimento e essa é a primeira dica, relaxamento. E se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora para receber todas as notificações. E aqui também na descrição eu estou deixando o link do nosso canal do WhatsApp, onde nós enviamos toda semana materiais de apoio, um PDF e também alguns livros, caso você tenha interesse em dar continuidade no seu aprendizado e se aprofundar um pouco mais. E a dica 2 a gente vai falar da atmosfera, desse ambiente e obviamente que seria interessante a gente sempre exercitar a psicografia dentro de um centro espírita que tem uma atmosfera psíquica espiritual melhor do que aquela que provavelmente eu tenho em casa. Por quê? Porque ali existem vários espíritos que já realizam vários trabalhos e o ambiente é mais propício. Mas pode ser que você não tenha frequentado um centro e você tem um grupo de estudos que também tem como objetivo fazer o bem, se desenvolver e estudar. Também pode ser. Mas se você só tem casa, você não frequenta lugar algum, ou você frequenta, mas há uma dificuldade porque não deixam você estudar e você precisa estudar e desenvolvimento, você pode fazer isso em casa. De um jeito ou de outro, é preciso que essa atmosfera psíquica seja bem equilibrada, porque se você recebe informação, é importante que você tenha ali do seu lado bons espíritos, o seu protetor, o seu guardião. Então, para começar isso, a gente faz uma prece e a sintonia
tende a ser mais propícia. Então, eu quero fazer esse exercício para me desenvolver. Eu quero esse exercício para eu entender um pouco mais a espiritualidade, para que eu aprenda alguma coisa, para que eu me exercite para me tornar uma boa ferramenta de trabalho no bem. Então, antes do exercício, silêncio, como a gente já disse. Uma oração. Oração é vibração, é sintonia, é me conectar aos espíritos bons que eu estou pedindo ajuda para poder desenvolver essa habilidade. E essa sintonia nada mais é, né, do que concentrar pensar naqueles que eu gostaria que me auxiliasse. Obviamente que eu vou pensar no meu protetor, vou pensar em alguém que possa me auxiliar. Então, essa serenidade, ela importa mais do que as fórmulas ou palavras elaboradas. Então, é melhor você serenizar, estar tranquilo. Isso é mais importante do que você achar alguma fórmula ou alguma coisa que tem que falar, pegar, desenhar. Isso aí nada vale. O que importa é essa tranquilização e essa concentração sintonizando com a espiritualidade. E quando nós falamos de psicografia, obviamente que não podemos deixar de falar do nosso saudoso e grande querido Chico Xavier, o Pelé da psicografia moderna, que tanto trouxe-nos informações, conteúdos, quantos corações acariciou com as suas cartas consoladoras. Essa capacidade do Chico deu a ele esse status de grande médium, que principalmente nos trouxe conhecimento, entendimento e ajudou o espiritismo a ser mais conhecido. Entrando na terceira dica, é essa passividade. Muitas vezes a gente quer forçar, a gente quer pensar em frases, a gente quer de alguma forma tentar achar a informação, mas o início do exercício ele é muito mais de você sentir o seu corpo, o seu organismo e essas percepções, né? Então a passividade mental absoluta, não conduzir voluntariamente o lápis, não tente forçar que o lápis faça alguma coisa só porque você está pensando. Observa sem antecipar palavras ou frases, porque muitas vezes a gente fica pensando no que escrever. Será que escreve? Será que não escreve? É meu? Não é meu? É de outro? De fora? Esquece isso, deixa. Então, a gente pode ver alguns exercícios aqui, ó, que eu começo primeiro a fazer mais rabiscos, vai rabiscando, vai, né, fazendo esses movimentos involuntários ou até voluntários inicialmente, você vai perceber que aos poucos esse traço vai ficar um pouco mais direcionado, ele vai ficar um pouco mais fluido, então vai ficar menos bagunçado. É o que a imagem, né, a gente tentou representar aqui, que essa evolução ela é também lenta, tá? Então evita guiar o lápis, planejar frases, forçar sinais. O que a gente vai tentar fazer? Mão passiva, atenção neutra, qualquer coisa que vier. E paciência, obviamente. Então, observar sem forçar, interpretar sem precipitação. Calma, tranquilidade, fica ouvindo. Em algum momento, alguma coisa vai sair. Então, você pode interromper esse exercício se você sentir que não está bem, alguma coisa ali que não está legal. Então, interrompe, faz no outro dia. Se você perceber que não está passando bem no primeiro dia, no segundo, terceiro, interrompe o exercício. Então, é um exercício para você não fazer no seu ambiente, porque provavelmente não tem ali a atmosfera ideal para que aquilo seja treinado naquele local. Ah, Rodrigo, mas não é muito perigoso desenvolver a capacidade da escrita? Talvez eu vou receber algumas mensagens e essas mensagens não são boas mensagens? Ou elas vão me enganar, me levar ao fascínio? Pode ser que isso aconteça sim. Só que se você já recebe informações, se você tem intuições, se você tem sonhos, você acorda com muitas vezes informações que não necessariamente são suas. E você acaba acreditando que talvez sejam. Então o grande perigo não está em você desenvolver as suas habilidades, estar consciente e tendo a capacidade de analisar se aquilo é bom ou se não é bom. O problema é quando você de forma inconsciente, e isso já acontece com todo mundo, recebe informações do plano espiritual e de tantos outros lugares e acredita que aquilo é seu. A loucura que nós temos muitas vezes, onde nós brigamos com o nosso próprio pensamento, é uma forma de analisarmos principalmente essas mensagens. De onde vêm essas informações que às vezes são contrárias? Você pensa uma coisa, mas a mente te traz outra coisa, você fala, meu Deus, não é possível que eu estou pensando num absurdo desse. Então essa capacidade, esse critério para você analisar o que tem na sua cabeça é porque você, espírito, precisa analisar tudo que chega. Não apenas
por meio de uma comunicação, mas principalmente tudo que entra na sua cabeça. Quando você desenvolve uma capacidade, quando você estuda, você entende quais são os perigos, você entende quais são as capacidades, as possibilidades. Você começa a ter mais consciência para poder analisar as coisas. E isso vai melhorar principalmente o seu dia a dia, porque geralmente a gente não analisa, não percebe e não identifica. E o quarto, não menos importante, é a disciplina diária. Quando eu fazia todas as noites, às 11 da noite. Ah, Rodrigo, tem que fazer todos os dias? Não, de repente você pode fazer uma vez por semana. Então o ideal é que haja esse controle, né, de tempo e de horário, principalmente por conta do acompanhamento da espiritualidade que vai acabar, seja seu mentor ou outro espírito, te auxiliando nesse desenvolvimento. Então pratique diariamente se for confortável e saudável. Lembre-se das percepções. Evite prolongar tentativas por horas seguidas. 20 a 30 minutos é suficiente. Então, ambiente tranquilo, 20 a 30 minutos e todos os dias vai lá, escreve alguma coisa e depois você pode até parar alguns minutinhos e escrever alguma coisa numa agenda. Ah, eu percebi isso, percebi aquilo. Alguma informação que você vai conseguir depois que esquecer, porque sempre a gente esquece, olhar no seu histórico e entender que houve um progresso. Porque quando a gente simplesmente não registra, parece que a gente não tem um progresso. Mas a partir do momento que a gente vai registrando todos esses passos, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe, a gente entende depois olhando no histórico que realmente houve um progresso, uma evolução. Então escolha um horário sem interrupções. E por que é bom o horário? Porque é como se você estivesse fazendo o evangelho no celular. Você combina com a espiritualidade, tal dia, tal horário, para que você seja assistido e que o exercício seja feito da melhor forma possível. Então a constância com equilíbrio, nunca a exaustão. É muito melhor várias vezes do que muito tempo. E a nossa última dica é o apoio de um outro médium, uma outra pessoa que já passa por aquilo, já tem essa percepção, essa habilidade. Isso pode acontecer nos estudos em grupo e também nos centros espíritas. Então, digamos que você, após várias semanas, né, não teve nenhum tipo de resultado, não sentiu nada, não percebeu nada. Isso não quer dizer que você não tem essa capacidade de escrever. Pode ser que simplesmente você não conseguiu ainda a energia suficiente ou você não conseguiu a percepção suficiente. Então, se você tiver uma pessoa que trabalha no centro, que você confia e que realmente pode te auxiliar, essa pessoa ela pode simplesmente no momento ali onde você está escrevendo, ela vem e toca em você. É como se ela tocasse em cima da sua mão, como se ela doasse um pouco daquele fluido que ela tem, um fluido mais animalizado, que pode ser o ectoplasma ou qualquer outro que permita essa manifestação. E vejam que aqui a gente está falando de uma técnica para que a gente exercite a psicografia mais mecânica e menos intuitiva. Porque o intuitivo, a gente tem a informação na mente, recebe aquilo e escreve. Aqui a gente está falando do exercício mais mecânico, de sentir se realmente o seu braço vai começar a escrever por si só. Algumas pessoas sentem um formigamento, outras sentem o braço crescer. Enfim, cada médium sente de uma forma. Então esse exercício é basicamente para isso. Então esse apoio de uma pessoa que já faça esse tipo de mediunidade é interessante e costuma acontecer muito. Então, uma pessoa ética e confiável e um consentimento claro, né? Onde você vai estar com alguém que você sabe que vai fazer bem e vocês estão acordados ali que realmente esse apoio vai acontecer. Então, pegando aqui uma revisão, né, uma síntese basicamente de tudo que a gente fez, é a postura corporal, a prece sincera, a observação atenta, a rotina constante e o apoio responsável quando for necessário e possível. E é claro que existem outras formas de psicografia, não sendo apenas a mecânica, que inclusive é muito mais raro do que a inspirada, por exemplo. O Chico Xavier, às vezes, ele psicografava porque ele ouvia o espírito, ou ele via e ouvia o espírito conversando com ele e ele escrevia aquilo de uma forma, ó, estou ouvindo, vendo, ele está contando, eu estou relatando isso numa carta. Então, não é apenas tomar o braço e o braço sair escrevendo. E se você quiser participar desse curso online gratuito, eu vou deixar na descrição aqui os links para que você preencha o formulário e também acesse o nosso canal do WhatsApp, porque ali a gente, toda aula, coloca inclusive materiais PDF e colocamos alguns livros de referência também para que você complete um pouco mais esse aprendizado. Nós vamos agora mostrar um trechinho dessa aula onde nós damos um exemplo de uma psicografia que passou comigo pessoalmente. É uma forma
diferente de psicografia, que talvez até você tenha passado por isso. Rodrigo, como posso aprimorar minha psicografia? Porque não consigo incorporar. Tá, eu vou te dar o meu caso. Eu psicografo, só que a minha psicografia não tem nada de incorporação. O que acontecia comigo? Eu comecei a escrever, e nunca fui bom para escrita. E comecei a escrever sonetos, um atrás do outro. E aí eu tinha vontade de fazer isso. Então, 11 horas da noite eu sentava e escrevia lá 5 sonetos. No outro dia mais 4, no outro dia mais 5. Eu falei, rapaz, sou bom nesse negócio. Eu nunca tinha escrito nada. E era muito rápido a escrita, só que a escrita era minha. Eu estava escrevendo. Eu estava pensando. Eu sabia palavra por palavra, ponta a ponta. Então não era para mim não era uma psicografia, porque ninguém pegava a minha mão, não era mecânico. Eu não ouvia espírito. Basicamente, eu escrevia por mim próprio. Um dia no trabalho mediúnico veio um espírito, amigo até da família, que estava trabalhando com a gente e ele falou, nossa, que maravilha, mas eu estou trazendo a notícia para vocês aqui que a gente está escrevendo um livro, a gente começou a escrever um livro de sonetos, porque quando eu estava desencarnado eu gostava muito de escrever e o Rodrigo está me ajudando a escrever. Aí eu fiquei triste na hora, porque falei, não sou eu então que estou escrevendo, ou seja, realmente eu não sou bom nisso. Mas eu fiquei encucado, mas como assim? Aí ele foi explicar, falou assim, você tem uma capacidade muito grande de lembrar o que acontece fora do corpo. Então, quando você sai do corpo, a gente se reúne, eu te apresento, eu te mostro, você lê, você entende tudo, você gosta, e quando você volta e você vai escrever, você lembra palavra por palavra. E é muito rápido que escrevo. Então, sim, sai escrevendo. Então, imagina a minha confusão fazendo algo que eu não faria, só que sou eu que faço. Não tem ninguém me ditando. Então, é um tipo também de psicografia, mas diante de lembrança. O próprio André Luiz, no Os Mensageiros, tem um caso também que ele passa numa casa transitória ali, antes de vir para a Terra, e ele vê um quadro muito bonito e ele fica observando. Aí alguém chega perto dele e fala, nossa, você gostou do quadro? Ele, eu gostei, é o quadro do pintor lá da Terra, o fulano. Aí a pessoa fala, não é dele. Não, foi ele que pintou na Terra. Não, esse que você está falando, ele veio aqui quando ele dormiu, ele viu o quadro e quando ele acordou, ele teve a ideia de pintar o quadro, mas ele fez uma réplica do quadro. Então olha só como a gente carrega o sentimento, que a gente carrega as ideias e as palavras literalmente de ponta a ponta e a gente acha que a ideia é nossa. Mas por quê? Porque a gente viu lá. Imagina pintar um quadro com tantos detalhes, igualmente o que ele viu lá, fora do corpo. E é como se fosse uma ideia dele, mas ele nem pensa, ele vai lá e pinta, ele faz o negócio do jeito que é. Às vezes acontece da gente ter muito problema e você fica muitos dias com aquele problema na cabeça e a coisa parece que não flui, não flui, não flui. Um dia você acorda com a solução. E você fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Sou muito inteligente, era só ter feito assim. Só que essa ideia não veio do nada, porque senão você já tinha tido ela. Então você teve algum problema, fora da matéria de repente você encontrou alguém, e esse alguém falou, faz assim, faz assado. Você volta, não lembra da conversa, mas você lembra da essência, você lembra do que tem que ser feito. E basicamente você acorda com aquela solução mágica e está tudo certo. Então assim, a gente recebe muitas informações e muito do que a gente faz, a gente recebe influência. E Kardec falava isso. A gente é muito mais influenciado pelos espíritos do que a gente imagina que é. E às vezes a gente é até direcionado por eles. Então, se o seu problema era não ter como ou onde estudar, está resolvido esse problema. Nós te convidamos para que esteja conosco para participar semanalmente dessas aulas. Nós temos também os nossos canais onde você possa tirar as suas dúvidas, mas principalmente se colocar a se desenvolver. Nós precisamos nos tornar a mão de Jesus a acariciar os corações dos necessitados. Nós precisamos nos tornar a luz que ilumina os passos dos vacilantes, porque mesmo sendo nós, estando cada um com o seu problema, existem muitas pessoas com muito mais problemas que os nossos. E quando nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, quando nós nos colocamos a fazer o bem, a trabalhar, nós somos primeiros a serem auxiliados e a nossa vida também acaba melhorando muito. A gente sempre cita aquela frase, se malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele faria o bem por malandragem. Então não perca tempo, se inscreva e nos acompanhe. Até lá!